Olá! Nós estamos novamente no canal do Centro Espírita JJ Rodrigues para trabalhar um tema que eu espero que seja útil para você, convivendo com pessoas difíceis. Na verdade, eu até gostaria que você não tivesse essa dificuldade ou esse desafio, mas eu duvido. E eu peço a você agora que, se gostar, por favor, dê o seu like, compartilhe para que ele chegue ao maior número possível de pessoas. Faça o seu comentário para que a gente aperfeiçoe cada vez mais esse trabalho. E sobre esse tema, quando eu estava estudando um pouquinho, eu me lembrei de uma frase que eu não sei qual é a autoria, mas que diz assim, que um dia ruim para o nosso ego pode ser um excelente dia para a nossa alma e também para a nossa convivência, o mundo ao nosso redor, né? Às vezes a gente sofre certas feridas no nosso ego e isso é provocado dentro do convívio, né? Nas relações o nosso ego é ferido o tempo todo, mas isso é extremamente útil para a nossa evolução. São oportunidades que a gente tem diariamente. E a vida é uma sucessão de circunstâncias desafiadoras, né? O conforto não traz mudança, não é verdade? No conforto a gente se acomoda. E é na relação com as pessoas difíceis que nós somos obrigados a mudar. É como se fosse o seixo rolado, né? Ele só fica daquela forma suave e macia porque ele atritou várias vezes quando ele era áspero. Então a nossa vida é assim mesmo. Nós somos esses seixos que precisamos do atrito para que a gente consiga se modificar. Mas o atrito dói. E quando a gente fala que a gente convive com pessoas difíceis, às vezes a gente não lembra que a gente também é, né? Que nós, em alguma medida, também somos pessoas difíceis. É engraçado até que quando a gente tem pessoas desafiadoras, e é até interessante que a gente mude o nome, né? Pessoas desafiadoras no nosso convívio, a gente acaba percebendo que elas podem ser desafiadoras para nós, mas que não são para outras pessoas. Então, isso vem a nos mostrar alguma coisa, não é? Às vezes a gente espelha ou olha nas pessoas certas coisas que são elementos que a gente precisa transformar em nós. Então nós estamos sempre refletindo uns aos outros ou projetando nos outros algumas coisas. E é por isso que é tão importante a gente valorizar os convívios todos, até aqueles que a gente considera um pouco mais complicados, né? A vida é uma sucessão de circunstâncias desafiadoras, mas não é por acaso, é porque o objetivo da nossa vida é o aprendizado. Deus nos colocou aqui para esse aprendizado, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente melhore o tempo todo. Mas isso não seria possível se estivéssemos isolados. Então é muito bom que a gente conviva com pessoas para que a gente aprenda na prática a transformação, para que a gente desenvolva as virtudes, o desapego, a humildade, a caridade, o amor, só são possíveis quando a gente coloca em prática. Mas existem algumas coisas que dificultam as relações, porque às vezes a gente se relaciona com pessoas, mas não estabelece nenhuma conexão. Isso é muito triste. E isso acontece quando a gente ainda não aprendeu a lidar e a conviver de uma maneira saudável. A gente acha que às vezes é porque o outro não sabe se relacionar de forma saudável, mas normalmente, desculpem, é uma ilusão, mas é uma ilusão pesada para nós que a gente tem que abandonar, aquela de que o defeito está com o outro. Tem algumas ilusões que a gente tem que largar a mão logo, porque algumas coisas são contínuas na nossa vida, dor é contínua, vai acontecer, a gente vai vivenciar a dor, trabalho é uma necessidade, convivência com pessoas é outra necessidade e a gente melhora a convivência quando a gente também se melhora, na verdade parte da gente, né? A paz que eu quero no mundo eu tenho que criar primeiro em mim, o amor que eu quero no mundo eu tenho que criar primeiro em mim. E uma das coisas que atrapalha muito a conexão, além dessa ilusão de que o defeito está no outro, de que o problema está no outro, de que aquela frase, né, o inferno são os outros, a gente precisa entender que para conectar com as pessoas eu tenho que diminuir o julgamento e aumentar o amor, a compreensão, a empatia, a ternura. Isso é uma arte, não é algo que você tem que esperar brotar no seu coração. Você tem que você mesmo cultivar. E como é que a gente cultiva isso?
A gente tem que evitar esse julgamento quando a gente entra em contato com o outro, aprendendo a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. A gente tem que aprender a acolher mais, a dar suporte para o outro, a dar apoio, a sustentar o outro com aquilo que a gente pode oferecer. E a gente pode oferecer tanto, né? A mera compreensão humana já é muito importante. Se a gente conseguir compreender o outro, se a gente conseguir se colocar no lugar do outro, e se a gente conseguir dar para o outro o amor que a gente quer para a gente, esse calor humano é muito melhor. O julgamento ele cria exatamente uma distância, uma frieza na relação. Ele se põe, ele coloca a gente numa condição de superioridade de quem pode julgar, e não é esse o nosso papel, não é mesmo? A gente pode até avaliar o gesto, o ato, aquilo que acontece no mundo, os eventos, avaliar para a gente usar para nós e não praticar, mas a pessoa humana, o ser, a gente não deve julgar. A gente avalia o gesto, absolve o ser humano e ama, porque é isso que a gente quer para nós. Nós que erramos tanto, não é? Então, o objetivo de hoje é pensar um pouquinho sobre as pessoas que a gente julga difíceis, mas que são tão importantes para nós. E pensar que nós também temos um papel importantíssimo na redução das animosidades, na pacificação dos conflitos, nas conexões humanas. Então eu peço a você que se coloque esse desafio da semana, que você melhore 5% nas conexões que você realiza, tentando dar mais, ouvir mais, ver mais e educar esse olhar, essa escuta, para que sejam mais amorosos. Agradeço por você ter ficado até aqui e espero que você tenha uma semana iluminada.